Pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal Tá no Foco, que é uma realização da RT Performance, sempre lembrando que a RT Performance é uma empresa do grupo Rafael Toro. Então a gente traz notícias, a gente traz aqui conhecimento, a gente traz informações e muitos convidados para falar de temas pertinentes ao nosso dia a dia. Ultimamente a gente está dando foco muito grande na questão do agro, na questão das plataformas agro que estão sendo criados por vários bancos de primeira linha e também por toda a estrutura que as cooperativas estão dando de ênfase nesse ponto, sejam cooperativas singulares do interior do estado ou até de capitais, tá? E aqui eu estou falando do Brasil todo. E para abrilhantar o nosso encontro de hoje, nos enriquecer com muitas informações, eu trouxe aqui um convidado que eu tenho a satisfação de conhecê-lo há bastante tempo. Nós estivemos trabalhando junto numa empresa, num banco internacional, e por várias vezes a gente esteve ligado em equipes simultâneas tratando desse assunto que é o agronegócio. E eu posso dizer aqui, sem medo de errar, que foi um dos profissionais que eu mais aprendi com esse tema. Bem-vindo, Francisco. Obrigado pela tua presença conosco aqui. Gostaria muito de conhecer, fiz aqui várias anotações de perguntas sobre o agronegócio e tenho certeza que o teu entendimento vai trazer uma luz nas perguntas que o nosso pessoal aqui que está nos assistindo pode estar pensando também. Obrigado aí. Abrindo a nossa tarde, quem é o Francisco Mota? Fala, Sandro. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês aí, poder contribuir um pouco na nossa jornada aí, né? Já está há mais de 20 anos nesse mercado financeiro aí, né? Então, formado em agronomia e uma trajetória já desde logo depois de formado, já caí para dentro desse mercado financeiro e que é encantador e muito abrangente também, né? Desafiador, né? Cada ano é diferente do outro. Então, e aí a gente pôde aprender bastante a respeito disso, né? Varejo, atacado, então, e hoje a gente está à frente de uma plataforma mais voltada para atacado, né? No agronegócio, então, e aí com mais um ano que começa, bastante desafiador, então é sempre bom trocar uma ideia, se atualizar com os colegas aí que estão nessa jornada também de fomentando e participando do mercado, né? Legal. Francisco, conta para mim o seguinte: como foi a passagem da universidade, do banco universitário, na questão da agronomia para entrar no sistema financeiro? A que situação ocorreu essa passagem aí? No meu caso foi um pouco assim, um pouco casual, tá? Até embora ser filho de a minha mãe a vida inteira foi bancária, né? A carreira dela foi 100% do Banco do Brasil, né? Mas não era exatamente uma carreira que me chamava atenção, mas culminou, eu tinha interesse, gostava de alguns aspectos financeiros, né? Desde pequeno também, mas foi um pouco de casualidade que no término da faculdade tinha um banco que estava expandindo as operações no sul, né? Em função de aquisições e fusões, tinha algum know-how em agronegócio, mas no sul não tanto, né? Não tinha uma equipe e estavam bem na expansão, né? Tentaram expandir com profissionais com já mais conhecimento, não deu muito certo, não já tinha necessidade de bastante mobilidade, né? Um segmento que agro, mesmo no mercado financeiro, ele exige bastante mobilidade, né? Então, deslocamentos e estar presente, estar próximo do cliente, né? E nesse momento, eu saindo da faculdade, me deparei com essa oportunidade de ingressar nesse mercado, né? Para fazer algumas avaliações, alguns levantamentos de verificar a capacidade de pagamento, aplicando um pouco desse conhecimento técnico, né? Que a academia acabou fornecendo, mas muito mais voltado na linha do tempo para usar as informações para análise de crédito, para concessões, para verificar garantias, né? Para conhecer um pouco mais da realidade do produtor e fazer essa ponte entre o mercado financeiro e o produtor, né? E dada bastante informalidade que tem nesse mercado ainda, né? Então, o produtor, a realidade dele, a capacidade de pagamento nem sempre é refletida através dos demonstrativos financeiros ou informações oficiais, e aí que no caso ali, normalmente lê-se imposto de renda, né? Então, aí a necessidade de algum profissional com conhecimento um pouco técnico para contribuir nessa jornada de dar segurança, né? Não que isso seja uma premissa, né, de ter a formação agronômica para atuar no segmento, obviamente, mas no meu caso contribuiu bastante, né, para
alavancar e expandir uma carteira de crédito que estava sendo iniciada naquele momento, né? Legal. Eu fiz questão de te perguntar isso pelo seguinte: a gente vê as oportunidades surgindo no mercado. O mercado hoje do agronegócio voltado no sistema financeiro tem várias oportunidades abertas para grandes profissionais. E o Francisco é um exemplo disso. Um profissional que veio de um banco universitário para trabalhar nessa área. Hoje tu está coordenando uma equipe. Fala um pouquinho do teu dia a dia hoje, até que eu entre em algumas perguntas mais técnicas aqui. Bem, hoje a gente está na. Recentemente também o Banco Itaú, Itaú BBA, resolveu expandir o negócio, né, depois de um estudo feito sobre qual a forma, qual a metodologia, qual o perfil de clientes, qual o segmento, de que forma entraria no segmento, né? Então, se decidiu que entraríamos pelo atacado, em grandes contas, clientes um pouco maiores, o perfil diferente do varejo, né, um pouco. A operação não está separada do varejo, está linkado no atacado. A gente montou para isso plataformas, né, regionais, que foram sendo expandindo conforme o andamento do negócio. E hoje, aqui no Sul, a gente tem, são 4 plataformas, né? Uma Chapecó, Passo Fundo, Santa Maria, onde eu fico sediado e responsável, e Porto Alegre. Então, e junto comigo tem uma equipe que são de gerentes, né? Que a gente chama de officers, né? Então, são que cuidam das contas, tem officer de produtor rural e officer de agroindústria, né? O termo de agroindústria é mais PJ na cadeia do agro, né? Então, a premissa é que esteja linkada na cadeia, ou pré, dentro ou pós-porteira, né? Então, e produtor rural é quem de fato produz, né? Seja pessoa física ou jurídica, mas é quem produz. Então, a gente tem essa estrutura aqui que é para atender os produtores, os officers ficam espalhados em algumas regiões geográficas que permite uma cobertura mais próxima também, né? E consiste em fazer o nosso dia a dia primeiro identificar as oportunidades, né? Acompanhar, conhecer os clientes, definir os limites de crédito que a gente vai conseguir operar e dentro disso acompanhar também toda a jornada, todas as situações que ele enfrenta, né? Nós somos parceiros dele, então somos acionistas de certa forma do negócio. Então, no planejamento estratégico, nos momentos de planejamento, nas expansões, nas consolidações, nas desimobilizações eventualmente necessárias. Então, diferentes momentos e situações que cada companhia, cada grupo enfrenta, a gente procura apoiar nas melhores alternativas, né? Então, aí quando é para captar recursos também, para fomentar, fazer frente aos custos, né? Custeios de safra, seja qual custo for, investimento ou custeio, a gente tem um portfólio bastante amplo e versátil para que a gente possa verificar de acordo com a atividade, com o ciclo, com todo o ciclo operacional e financeiro do negócio, a gente consiga achar as melhores alternativas, né? Então, entre diferentes fundings também, né? Recursos controlados, obrigatórios, moeda estrangeira, então tem uma versatilidade grande que exige aí essa proximidade para saber o que fica oportuno também, né? Então, assim, entre custo e oportunidade com relação a vencimentos, valores, enfim. Então, acho que é um pouco o nosso grande desafio é essa adequação entre a demanda, a oferta e a oportunidade certa, né? Assim. Legal. Então, Francisco, quem está nos assistindo nesse momento, ele pode fazer um grande resumo. Eu não sou um profissional da área, mas eu desejo participar dessa oportunidade no agronegócio. Eu tenho que ter a seguinte certeza, pelo que tu estás nos falando. É muita quilometragem, é atuação dentro da porteira para que a gente tenha proximidade junto ao cliente. É justamente isso? Sim, sim, essa disponibilidade, essa mobilidade, essa curiosidade, diria assim, né? Acho alguns critérios assim para o profissional que quer entrar, né? Ter bastante curiosidade, porque o mercado é muito dinâmico no que se refere a toda a parte de produção, de riscos, do negócio como um todo, a evolução do negócio é muito rápida. Então, se a gente não tem uma curiosidade de saber o que está acontecendo ou para onde vai, acaba que perde algumas oportunidades. E também buscar, assim, algum conhecimento técnico, né, na área, né? Técnico não específico de produção, mas técnico de linhas, de modalidades, de mercados, como é que funciona, alternativas, né? Então, assim, essa busca constante por conhecimento é importante para quem pretende entrar e atuar nesse mercado, né? Porque algumas linhas são tradicionais e convencionais, né, que de acesso a todos
os players, né, todos os bancos, cooperativas e, enfim, que atuam no mercado têm acesso, mas tem uma parte que acaba fazendo a diferença, que ele não é tão convencional, ou até mesmo a combinação entre elas, de uma forma assertiva, ela pode fazer diferença. Então, assim, isso é uma característica de curiosidade também, de ser incansável nessa busca de combinação, né? Essa disponibilidade é importante. E já que a gente está falando no momento dentro da porteira e já mais técnico, o que que a gente está vendo, o que que o profissional, o que que o executivo Francisco e a empresa que ele representa está vendo com relação às mudanças climáticas? O impacto disso, seja no Rio Grande do Sul ou seja no Brasil, no aspecto do agronegócio. As mudanças climáticas estão aí, né? Então, assim, Rio Grande do Sul está prova viva de que os impactos são bastante relevantes, intensos e constantes, né? Então, exige de todos uma certa adaptabilidade, né? Então, a gente vem de 4 safras, bem dizer, frustradas, né? Boa parte delas por falta de chuva, né? Por seca, e uma que a gente ainda estava com uma boa perspectiva de colheita, acabou que veio uma chuvarada intensa e, né, todo o caos que causou no estado, né? Então, acho que para fazer frente a essas mudanças, a gente tem que saber também fazer as leituras de o que a gente pode fazer para mitigar esses riscos, né? Então, às vezes, na parte do produtor, fazer o uso de tecnologias diferentes, né? De materiais diferentes, diferentes ciclos, escalonar a produção. Então, coisa que o produtor domina bem isso, né? Então, essa parte, acho que a gente até vê que é bem utilizada, é bem feita, a previsão climática com relação ao plantio, data, escalonar melhor para mitigar um pouco esse risco, né? E da nossa parte, sistema financeiro também, a gente pode contribuir muito com isso, com linhas de crédito que também fomentem, né? Existem linhas próprio subsidiadas ou não, ou com subsídio interno de cada instituição tem os seus também, mas tem essa pegada de ESG, né? E aí é bem amplo, porque são em várias frentes, mas todas elas convergem para práticas leais com o meio ambiente, vamos dizer, né? Então, no que se refere a desmatamento, a uso de recursos hídricos, a manutenção de reservas, a recuperação de áreas. Então, são várias frentes, né? Que o agro brasileiro, a gente percebe que é o mais conectado, né? Às vezes por vezes atacado como vilão, como, né? Mas na verdade é o que mais protege, o produtor rural é o que mais zela pela natureza, o que mais protege e às vezes é o que mais é atacado também, né? E se olhar para o mercado internacional, o Brasil, com um todo, a área que é cultivada e a área que é preservada é muito, muito disparelho, né? Então, a gente tem bastante potencial de continuar crescendo ainda na nossa produção, mesmo sem nenhuma desmatamento, nenhuma ofensa ao meio ambiente, né? Então, e que nessas mudanças, assim, isso, o produtor, a gente percebe que ele é bem engajado e interessado em fazer frente, fazer a sua parte, né, no caso, para evitar que essas eventuais mudanças climáticas se agravem, porque ele acaba sendo o maior impactado, né? Tanto por aquecimento quanto resfriamento global, seja qual for o regime de chuvas disparelho, né? Em volumetria total ainda permanece a mesma, 1.700, 1.200, 1.800 milímetros por ano, só que a distribuição que ficou muito mal distribuída, né? Então, ele também está engajado, eu acho que, e nós, sistema financeiro, também temos nosso compromisso com fomentar esse tipo de linha que favoreça, né, algumas boas práticas, né, conservacionismo. É um compromisso de todos isso, né, acaba sendo um ciclo vivo, onde cada integrante tem que fazer a sua parte, né, muito bacana isso. E ainda falando de maneira técnica, Francisco, como é que está a situação da tendência globalmente e no Brasil para essa safra, né, que a gente está falando aí, a safra 25/26 encerra agora em julho e a gente já está preparando uma safra 26/27. Qual é a visão sistêmica do mercado financeiro para esse momento? Bom, previsões de safras sempre são bastante desafiadoras, né? Aqui no Brasil, para nós também, a gente acompanha muito de perto, né? Tem toda uma área também nossa interna que apoia nesse sentido, e a gente vê para essa safra atual uma oferta maior, de modo geral, em todas as commodities e principais culturas aí, uma maior oferta. Isso acaba, com a demanda relativamente equalizada, acaba pressionando um pouco, sendo mais baixistas, né? Então, o que a gente vê em soja, né? A safra brasileira vem com uma safra
uma super safra novamente, então em torno de 180 milhões de toneladas para o Brasil. O USDA também revisa para cima a safra americana, né, de soja, milho também mais ofertado. Então, isso dá um ambiente mais baixista, uma perspectiva mais baixista. Não que a gente torça para isso, longe, né? Mas real, são cenários que a gente percebe e a gente tem que acabar se adaptando para transitar, né? Na outra ponta também, a parte de custos, né, acaba sendo também um pouco favorecida. Não, a relação de troca fica prejudicada, mas o custo dos fertilizantes também deu uma arrefecida e está perto de algumas mínimas históricas, né? Então, isso pode preconizar que para a próxima safra a gente consiga ter boas oportunidades de se posicionar um pouco mais cedo, né? A gente sempre orienta para que escalone, né, tanto a comercialização quanto a aquisição dos insumos, né, a formação do custo. Fazer de uma forma gradual, né, e considerando como médias, pode ser uma alternativa interessante para quem pensa em mitigar riscos de elevados custos ou de depreciação excessiva nas commodities, nas culturas que cultiva, né? A gente está passando o arroz também, está passando um momento bem crítico, né? Pela oferta, pela grande oferta na safra passada e o consumo doméstico estável, exportação, importação e exportação, uma zerando a outra. Então, acaba que oferta mais, pressiona preço. Isso leva um ciclo até que se restabeleça, né? Então, nesses momentos, a gente tem que acabar diversificando um pouco, escalonando a comercialização, escalonando algumas aquisições. Acho que a gente vê como um ano que vai ser bastante desafiador, mas pelo menos tende a ter uma boa produção, tá? Então, acho que tendo produção, a gente consegue fazer a engrenagem girar, né? Então, acho que para o próximo ano agora o desafio vai ser grande, porque as margens tendem a ser bastante justas, ainda mais justas, em função da cotação das principais commodities, mas ao mesmo tempo, com produção, a gente está otimista que a engrenagem volta a rodar, né? Perfeito, muito bom. Bom, já que a gente transitou em esferas importantes como a situação do clima e a situação da expectativa, né, porque o mercado gira muito em torno disso aí, o que que tu pode trazer para nós se a gente falar um pouquinho de tecnologia, de inovação, de digitalização no mercado do agronegócio? Naquela situação que abrange desde o produtor, desde do controle dele no maquinário dele, até a perspectiva de análise de terra, por exemplo, até aquela situação de hoje tu está no mercado global, tu planta em São Borja, mas pensa no que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Então o que que a gente pode ver desse boom de inovação e tecnologia que está acontecendo? Bom, a inteligência artificial, né, a famosa IA, aí tá para todos, né? Tá para todos, em todos os segmentos, em todas as áreas, tá para todo mundo. Então, e o produtor, a gente, por vezes, taxava ele que quando contas digitais ou digitalização dos clientes, né, não, mas o produtor não vai usar o WhatsApp, não sei. Cara, o produtor está muito mais tecnificado, embora com aquele senhorzinho, né, ou um pouco mais velho, que tem uma menos aderência à tecnologia, mas por vezes, quando é de muito interesse dele, ele está muito mais conectado que muita gente jovem, né? Então, a gente vê como uma das grandes frentes aí é essa parte de tecnologia, de inteligência artificial, que está revolucionando em todas as frentes, né? Porque no começo se tinha ali a agricultura de precisão, que consistia em mapear grids cada vez menores de mapeamento, a produção, a adubação, tudo feito bastante precisa, mas com alguma interface, de certa forma, limitada, né? Então, tinha interpretação dos mapas, aplicava os mapas. Agora, a inteligência artificial está evoluindo ainda mais isso. Então, o produtor mesmo tem essa informação já à disposição. Cruzamento de dados, de informações climatológicas, predisposição para doença ou não, o desenvolvimento da safra, né, nível nutricional da planta, data de plantio, consegue conciliar tudo isso em algumas ferramentas que te dão bastante informação. Eu acho que, e aí para o profissional que está atendendo um produtor, também ele vai ter muito acesso à informação para dar subsídio para a tomada de decisão,
para melhores momentos, para ajudar na tomada de decisão assertiva, né, para fazer os melhores negócios. E seja qual produto for estiver vendendo, desde uma máquina até um financiamento, mas dados, né, acho assim, o grande desafio dados a gente consegue ter e gerar de forma massiva, mas como que tu utiliza eles, esse está sendo o grande desafio, né? E que a gente vê que às vezes está sendo utilizado mais está sendo subutilizado ainda. Tem um espaço grande de aproveitamento dessa inteligência que é artificialmente gerada e está disponível, né? Então, acho que é um grande desafio do momento aí para nós todos. Francisco, excelente a tua resposta, eu achei muito interessante, inclusive fiz umas anotações aqui e queria entender um pouquinho mais sobre as mudanças regulatórias, porque a gente está vendo o mercado aí, o mercado de 2025 teve bastante aquecido, no sentido de preocupações, no sentido de surpresas onde a gente não via acontecer, e o que está acontecendo para esse momento aí do ano de 2026? O que tu pode contar para nós? Olha, no sistema financeiro teve algumas mudanças recentes aí, e aí agravado até depois acaba com o Banco Master, alguns eventos aí reforçam a importância de que o sistema financeiro tem que se regular cada vez mais para se tornar seguro, né? Então, o sistema financeiro brasileiro já é um sistema considerado muito seguro com relação a questões comparadas, por exemplo, ao mercado americano, crise de subprime, coisa assim, que é mais difícil de acontecer aqui em função da regulação que tem. Mas uma mudança recente que ainda está acomodando os impactos foi uma resolução do Banco Central que mudou um pouco a forma de provisionamento, de inadimplências, de gestão de prazos, né? Então, transformando algumas operações que ficam acima de 90 dias em aberto, elas acabam virando um ativo problemático, e aí, na prática, pesa mais a conta de provisão, né? Então, isso foi uma mudança, era uma mudança anunciada, mas quando ela veio, ela causou um impacto bastante grande, né? Então, assim, quem não conseguiu se adaptar, teve bancos grandes assim que tiveram um impacto bastante relevante, né, mexendo inclusive no PL do banco. Então, e outros conseguiram se adaptar um pouco melhor, mas o fato é que isso mexe bastante na estrutura, né, e exige uma organização, uma capacidade de gerenciamento de riscos, uma liquidez, assim, as operações têm que ter uma liquidez maior, então isso dificulta não é dificulta, mas aumenta o critério na concessão de crédito para todos os clientes que, independente, tem uma máxima no mercado financeiro que diz que não existe spread que pague o PDD, né? Então, assim, por mais que tu tenha uma boa condição de negociação, se essa operação fica inadimplente ou fica concedida de forma equivocada em valores ou vencimentos, prazo, acaba que o impacto dela é pior, né? Então, isso foi uma das questões regulatórias que mexeu um pouco no mercado, né? E tende a ter impactos. E complementando só um pouco também de regulatórios, as questões ambientais, né? A gente já comentou um pouco ali sobre perspectivas, né? Mas as mudanças, elas estão constantemente sendo implementadas e cuidado com áreas beneficiadas, com apps e cars, tudo tem que estar bem dentro do quadrado aí, sem desmatamento, mesmo que legal, né? Então está tendo bastante vigilância sobre isso, né? Então acho que são questões de a gente estar sempre atento às questões ambientais e também regulatórias de Bacen, né? Legal. Olha só, eu estava pensando aqui, a gente transitou nesse papo aqui em várias frentes, e cada uma dessas frentes individualmente de maneira muito ampla. Agora eu queria uma dica tua para quem está nos escutando agora. Qual é o perfil, qual é aquele skill, pensando nessas frentes amplas, que o Francisco executivo procura no mercado para trazer um gerente para trabalhar com ele? Qual é aquela situação que tu está sempre atento ao mercado ou tu buscas tais características? Bom, primeiro assim, a gente procura, considerando uma operação assim aqui de atacado e conhecimento, né, é importantíssimo ter um conhecimento sobre o negócio, tá? Sobre agronegócio, assim, conhecimento com mais profundidade possível. Mas essas noções, essa noção
de ciclo, de sazonalidade, de riscos climáticos, de custos, de margens, né? Numa conversa, consegue capturar assim o real conhecimento a respeito de alguns segmentos ou áreas e principalmente voltados para o agro, né? Mas também independente, acho que dá para ter essa noção, acho que entendimento profundo dessas questões, né? Uma coisa que a gente avalia também assim, ó, a capacidade de leitura da situação, sabe? Leitura da realidade, leitura do cenário, os problemas, as dificuldades, a oscilação, a volatilidade de commodities, de dólar, nós vamos ter sempre. Mas o que a gente faz diante disso, né? Então, acho que essa capacidade de ler, assim, o que está acontecendo e para onde que vai é importante, né? No nosso pedaço também, assim, acho que é bastante a capacidade de análise de crédito, de concessão, de noções de demonstrativos financeiros, de leituras de balanço, não o balanço, o mesmo que o produtor rural, que é uma pessoa física que não tenha balanço, a gente acaba transformando as informações dele no viés de balanço, né? Para procurar montar ali um fluxo de caixa, um balanço patrimonial, DRE, conseguir ter uma leitura mais padronizada, assim, principalmente dos indicadores de equilíbrio financeiro, né? Então, assim, nível de alavancagem e tal. Então, acho que esse skill é importante, assim, ter essa noção, né? Noção de alavancagem, de resultado, de margem, enfim, de comprometimento, né? Acho que é isso, tá? E uma outra ponto que é importante, assim, é comunicação. É a capacidade de se comunicar de forma eficaz. Tá? E a comunicação, ela não é só a emissão da comunicação, é a recepção. Tu tem que saber ouvir, saber te comunicar, saber o tempo das coisas, o silêncio, às vezes, ele é importante também, né? Dar um segundinho de silêncio, uma pergunta aberta, estratégica, saber respeitar aquele tempo, saber ouvir e saber se expressar também, né? Assim, transpor a ideia, vender alguma ideia que seja clara. Acho que são algumas questões assim que a gente procura em algumas entrevistas ou interação com o pessoal, assim, procurar identificar quem está atento, né? Sabendo se comunicar, está atento ao que está acontecendo, alguma perspectiva, conseguindo identificar algum risco, tendo curiosidade também, né? Sobre questões que eventualmente não domina, mas com um pouco de interesse a gente consegue ir atrás, né? Acho que é por aí que a gente procura buscar as pessoas para fazer parte do time. E eu acho que, complementando isso aí, e daí vale para todas as empresas do mercado financeiro que buscam profissionais, é aquele interesse genuíno, né, de participar dessa situação. Porque o agente financeiro, ele faz uma parcela muito importante no tema da produção total. E ele tem que se sentir pertencente àquilo ali, né? Ele tem que ter esse entendimento. O apoio dele está ajudando o produtor a fazer o que precisa ser feito, é a entrega do produto lá no final do seu ciclo da safra, da sua sazonalidade, né? É uma visão de longo prazo também, né? Porque, assim, tu tem que ter esse entendimento, né, do que está acontecendo, qual que é o momento, qual que é o ciclo, e apoiar da forma certa. Então, acho que. E passa por conhecer, né? Então, mas é importante, visão de longo prazo, né? Agora tu falou ali a questão da pessoa física, né? Tratar o crédito para a pessoa física com uma análise, com uma atenção, como se fosse uma pessoa jurídica. Mas a gente está vendo aí que o mercado tributário está se mexendo, aqui no Rio Grande do Sul especificamente, em alguns estados já aconteceram isso, para transformar o CPF num CNPJ. Como é que a gente está preparado no Rio Grande do Sul? Isso vai acontecer esse ano? Tem preparação para isso? Como é que vocês estão vendo e como é que vocês, na tua empresa, estão preparando os profissionais para receber esse novo tema tributário? A gente está atento, sempre atento, né, a novas mudanças tributárias, tá? Isso tende a ter um impacto bastante relevante no dia a dia, a, toda a parte de receitas, mapeamento das receitas e formas de tributação. No segmento do produtor rural deve ter bastante impacto, né? A gente não tem o conhecimento técnico para mensurar alternativas também assim que possam ser tomadas de forma prática, mas de fato a tributação na fonte, né, na receita, todos os emissores, toda a cadeia que ele participa, vai ser mais monitorada, né? Então, terão alguns impactos,
Na parte de análise de crédito ou de definição, a gente já considera, já procura considerar, já vem considerando como pessoa jurídica, como empresa, né? Então, dentro de algumas linhas na análise, a gente já provisiona alguma coisa de tributação, mas não ainda aguardando reais alternativas que podem ser feitas aí para essa tributação. Legal. Eu até vi aí, se mexer um pouquinho no mercado, a questão até do pequeno produtor, do médio produtor, da alteração, da troca da nota manual para nota eletrônica. Isso está acontecendo gradativamente. Daí alguém me falou essa semana que era para ter acontecido agora e foi postergado, se eu não me engano, para 30 de abril. Então as coisas estão acontecendo e a gente precisa ficar atento ao mercado, ao que está acontecendo. Esse é o teu recado, né? Analisando o que tu comentou, né? A questão do insumo, de repente, está reduzindo um pouco o custo, mas daí vem a questão tributária. Então, se o produtor, e seja ele pequeno, médio ou grande, se ele não estiver atento a isso, e o profissional da área financeira que atende esse segmento não estiver atento a isso, a gente não identifica possíveis riscos que pode estar acontecendo. E isso a gente viu no ano passado, né, no ano de 2025, que o reflexo de 2025, na minha opinião, ele já vinha de 2023, 2024 e acabou estourando em 2025. Tô certo com isso? O que que tu comenta sobre esse ponto? Não, é isso, é isso. Acho que os reflexos, o ponto que a gente chegou agora também, assim, foi um endividamento bastante grande, né? Então, e aí, essas oportunidades de aquisições antecipadas, elas esbarram um pouco também na capacidade financeira do produtor, na média, de executar, né? Então, agora, para fazer frente a essas oportunidades, né? Então, e mitigar um pouco o risco de custos, precisaria estar com uma condição financeira, com uma condição de endividamento um pouco menor, né? Então, acho que que traz que o passado vem se acumulando, né? A gente vem, em alguns anos, a gente vem alongando recursos, prorrogando e outros. Então, agora combinou que nesse ano está mais difícil, foi mais difícil e tende a ser também em função disso, né? Então, acho que do tamanho de dívida que o produtor acaba carregando agora, né? Legal. Bom, indo para nossa, finalizando esse bate-papo aí que passou super rápido, Francisco. Primeiro, te agradecendo novamente a disponibilidade da tua agenda, né? Eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está se preparando, né? Aquela pessoa que tem a expectativa de entrar no mercado financeiro na plataforma da pessoa do segmento agro, que quer buscar, que já está, né? Muitos já estão na plataforma do segmento agro e quer buscar uma oportunidade num segmento já mais robusto, como o middle, como o corporate. O que que tu pode dizer assim, Sandro, se você quiser buscar essa oportunidade, faça essas três coisas. Olha, eu acho que uma das coisas, assim, é sempre conhecimento sempre vai estar dentre elas, né? E o conhecimento, ele é o geral, amplo e restrito, assim, seja em questões eventualmente mais técnicas, eventualmente mais regulatórias, eventualmente comerciais, de produtos, de skills, né? De vendas. Então, assim, conhecimento é uma coisa que tem que estar sempre em constante busca, tá? Destacaria, que eu comentei antes também, assim, curiosidade. Acho que tem que ter bastante curiosidade de entender, de buscar como que funciona, mas como que é assim, por que é assim, como que poderia ser, qual é a alternativa, tá, não dá desse jeito, mas e qual jeito que dá? Sabe? Então, acho que é um pouco dessa curiosidade de buscar alternativas e saber, essa inquietude, né? Também como perfil, assim, acho algumas questões relacionadas a quem não está no mercado ainda, né, que eventualmente vem de outros segmentos, né, está participando do mercado agro, mas não do mercado financeiro. A parte das certificações, né, são importantes, né, as certificações, acho que trabalham bastante com isso, né, também, e são importantes não só pela certificação em si, mas pelo conhecimento que ela vai te trazer no material que vai ser necessário estudar, acessar as provas. Isso de verdade é utilizado no dia a dia, né? Então, assim, tema de derivativos, por exemplo, né? Que eventualmente numa prova de CPA 20, que agora está mudando aí, mas é só um capítulo que eventualmente vai cair duas ou três questões. No nosso dia a dia faz muito sentido. E aí, o preço vai subir, faz o quê? Não sei o quê, protege, não protege. O preço vai cair, tá, vai subir. O dólar subiu, o dólar caiu. Se o dólar subir, não faz nada. O dólar cair, não faz nada. Tá, mas então faz o quê? Saber se posicionar, saber ver essas questões. Então, as certificações
ajudam na parte do conhecimento também, né? Eu acho que um outro aspecto, eu acho assim que é importante sempre, procurar estar conectado, assim, né? Conexão com as pessoas, com os mercados, passa um pouco pela curiosidade, né? Mas saber o que está acontecendo, buscar tanto em LinkedIn quanto em eventos, conhecer as pessoas, se aproximar das pessoas. Isso faz com que a gente vai encurtar caminhos, né? Para definir, assim, uma vez definido para onde que você quer ir, tá, mas quem que pode te ajudar nisso, né? Saber pelo menos como é que funciona. Acho que essas conexões são questões que vão trazer bastante outras insights que pode contribuir para a jornada individual de cada um, né? Acho que destacaria mais ou menos essas frentes aí que Legal. Bacana te escutar nisso e, assim, para finalizar, uma última pergunta, uma curiosidade minha, talvez, e de quem está nos assistindo aí. É, o que fez o Francisco buscar a universidade técnica no sentido da agronomia? Da onde que despertou ele o interesse de buscar essa linha de atuação? O que que te fez ir para a faculdade? acho que a minha família, embora meus pais, né, pai e mães, acabaram sendo mais urbanos, né, os meus avós, meu avô e meus tios ali tem um contato, né, eram produtores rurais, né, meu tio até hoje é também. Então, isso mantinha um contato, né, com essa parte do campo, essa curiosidade de ver como é que funcionava, essa dinâmica, né? E como oportunidade, como alternativas ali, era uma que lidar com a natureza, tá sempre naquela época, né? Então, assim, em vez de pensar, é uma coisa que estava sempre conectada, era dinâmica, era bastante viva, né? De bastante desafios, são vários fatores que interferem no sucesso ou não de um cultivo, né? Então, acho que essa interação, isso chamou atenção. E quando, durante o curso também, a gente foi vendo, né, várias frentes, e como tem muitas variáveis que definem, né? Então, desde metáforas climática, mercados e várias questões. Então, isso acaba dando bastante dinamismo e tornando o curso bastante encantador, assim, né? Desafiador, porque não tem uma resposta certa. Até tem uma máxima que fala que entre o agrônomo, né? Qual que, por que aconteceu determinada doença ou determinada situação? Depende. Então, depende, tudo depende. E, de fato, depende de vários fatores, depende, tá? Então, é por isso, né? E aí depois complementou com o mercado financeiro também, cada ano é um momento, cada ciclo é um momento, é uma situação, muitos com quebras, outros com safras melhores, de volatilidade de preços, de dólar, questões geopolíticas, então várias, tem muitas variáveis que temperam esse cenário, né? E para nós, nos compete tentar fazer a leitura de, tá bom, e eu diante disso, né? Então, um negócio que é bastante dinâmico, não tem nada de repetitivo, né? De fato, cada momento é um, né? Cada momento de safra, cada momento cada ciclo é um. Então, Francisco, só tenho a te agradecer aí, realmente foi um bate-papo muito legal. Vou te convidar mais vezes para vir até aqui, né? Nós estamos lançando um curso específico para formação de gerentes agro. Quero te convidar para participar de uma aula conosco aí, para trazer essa experiência para dentro da sala de aula junto conosco. E para você que está nos escutando, está nos assistindo, é importante saber o seguinte: dá um pulinho lá no nosso Instagram, nós temos um e-book de maneira gratuita que você busca lá e vai ter o que precisa para ser um gerente de atuação no mercado do agronegócio. Então, se você é um gerente pessoa física e quer migrar para esse mercado, temos uma informação lá. Se você está no mercado, se você é um agrônomo, como o Francisco era, e quer vir para o mercado, também a gente aborda esse tema aí. Então a gente está falando lá de pessoas profissionais que trabalham em banco, profissionais que trabalham em cooperativas e profissionais que trabalham em FIDICs também, porque agora a atuação dos FIDICs também estão voltada para o mercado do agronegócio. E eu espero que vocês continuem nos acompanhando, assinem o nosso canal aqui, está no foco, reforço, né, que é um empreendimento da RT Performance, e a RT Performance é uma das empresas do Grupo Rafael Toro. Obrigado a todos. Francisco, obrigado aí pelo o tempo que tu disponibilizou pela gente aí, e em seguida teremos novos assuntos aí no canal Tá no Foco. Obrigado, pessoal.